Meus irmãos, agora eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós faremos a leitura a partir do versículo 15. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. Efésios 1, a partir do 15. Vamos ler a palavra do Senhor Deus, que diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, teu povo, deseja ouvir a tua palavra. Fala conosco nesta noite, nos instrui, nos ensina. Usa o teu servo como instrumento em tuas mãos, ó Deus, e que possamos falar de ti, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, uma das marcas da Igreja de Cristo é a oração. A oração, a intercessão, a súplica, o clamor. A igreja deve estar sempre em oração. Ela é uma ferramenta que Deus nos dá. Uma ferramenta que Deus concede ao seu povo, à sua igreja, para que nós possamos ter comunhão com Ele. Por meio da oração, nós podemos levar diante de Deus as nossas necessidades. Nós podemos demonstrar a nossa gratidão, confessar os nossos pecados, suplicar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Muitos, infelizmente, não sabem usar essa ferramenta, utilizam ela inadequadamente, achando que a oração é uma forma de barganhar com Deus. É uma forma de pedir desejos egoístas, desejos vaidosos, desejos que não agradam a Deus. Muitas pessoas utilizam a oração apenas para coisas materiais, para pedidos materiais, bênçãos materiais. E muitas igrejas enfatizam isso. Nós acabamos de assistir esta semana a um documentário, depois vale a pena você assistir, Hillsong, o escândalo. As pessoas são incentivadas a pedir bênçãos, prosperidades. As igrejas estão
fartas e cheias, grandes denominações, cheias dos seus administradores, do CEO da igreja, que cuida, que faz toda a gestão. E aqui nós vamos encontrar um modelo de igreja que não se encontra em empresa nenhuma, não se encontra em gestão administrativa nenhuma deste mundo. Nós vamos encontrar uma igreja que está sendo administrada por um homem que está preso, mas ele não está preso porque ele desviou o verba da igreja, ele não está preso porque ele assediou a secretária da igreja, ele não está preso porque ele fez alguma coisa inconveniente, imoral, que levou ele a ser preso. Ele está preso porque ele prega Jesus, ele está preso porque ele proclama Jesus no meio de um império pagão, de um império que adora vários deuses, inclusive o imperador. E ele, esse homem que está preso, que é o apóstolo Paulo, é o pastor da igreja, foi ele que começou o trabalho em Éfeso, foi perseguido, expulso da cidade por conta da pregação do evangelho, precisou sair correndo de lá, mas é um pastor cuidadoso, amoroso, que está lá em Roma, preso a quilômetros de distância, mas que a todo momento está ouvindo, está atento ao que está acontecendo com a igreja, e ele para escrever a igreja, para falar a igreja, para ensinar a igreja. O objetivo de Paulo, quando escreveu esta carta, era fortalecer o conhecimento a respeito da salvação, do plano da salvação de Deus na vida dos crentes de Éfeso. Também era dar instruções práticas para que esses irmãos pudessem lidar com as dificuldades que estavam enfrentando, as lutas deste mundo que estavam enfrentando, instruí-los. Mas é um pastor amoroso, cuidadoso com a igreja de Jesus Cristo, que ama a igreja de Jesus Cristo, e que sabe que o imperador é poderosíssimo, sabe que os religiosos da época são poderosíssimos, mas sabe que a igreja só precisa de uma pessoa ao seu lado. Ela não precisa de governos, ela não precisa de reis, de presidentes, ela precisa só de uma pessoa ao seu lado. De quem que a igreja precisa? De Deus. Todo o apoio que a igreja precisa é o apoio que vem do alto, que vem de Deus. Lá do cárcere, lá da prisão em Roma, o apóstolo Paulo ora por esta igreja. O apóstolo Paulo suplica, intercede, se coloca diante de Deus pela vida desta igreja, para que essa igreja cresça, se desenvolva. E a oração do apóstolo Paulo não é: Senhor, que o Senhor dê mais e mais bênçãos materiais, que o Senhor continue dando prosperidades, riquezas para este povo. Não. A oração de Paulo é muito mais profunda do que isso. Há coisas de maior importância, de maior valor do que somente as coisas materiais. O apóstolo Paulo vai nos ensinar isto nesta noite através da carta de Éfeso. Por isso o tema da nossa mensagem nesta noite é bênçãos que devemos rogar para que Deus derrame sobre a vida da sua igreja. Bênçãos que devemos rogar para que Deus derrame sobre a vida da sua igreja. O apóstolo Paulo começa o texto mostrando o seu conhecimento. Em primeiro lugar, ele mostra para nós o seu conhecimento e o seu cuidado para com esta igreja. Veja aí o que Paulo diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos. O apóstolo Paulo conhece a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo conhece a igreja e conhece as características da igreja. Ele tem recebido notícias
Provavelmente aqui de Roma, Paulo escreveu a carta de Éfeso, a carta de Filipenses para os Filipenses, a carta para Colossos e a carta para Filemon. Essas 4 cartas saíram daqui. É um pastor que está atento à igreja de Deus. É um pastor que está atento ao rebanho, sabe das necessidades, das dificuldades que a igreja está enfrentando. Ele conhece. Ele está ouvindo aquilo que escrevem. Paulo recebia informações sobre a igreja de Éfeso. Ele acompanhava o trabalho, o desenvolvimento. Ele não estava presente fisicamente, mas estava presente através dos irmãos, dos líderes, dos seus auxiliares, que estavam sempre escrevendo, mandando notícias para o apóstolo Paulo. E a grande alegria do apóstolo Paulo com a igreja de Éfeso é quando ele ouve 2 características que estão sendo desenvolvidas na igreja. Veja aí, essas 2 características estão marcadas aí no versículo 17 como a fé e o amor. Esta é uma igreja que está desenvolvendo essas 2 marcas. Ele está preocupado com essas 2 marcas, ele está desenvolvendo isso, é uma característica permanente naquela igreja, ou presente naquela igreja. A fé aqui abrange 2 coisas. Primeiro, a fé, a convicção, a certeza do que eles creem a respeito de Deus, do ensino de Jesus Cristo e do ensino apostólico. A igreja de Éfeso é uma igreja ortodoxa, uma igreja fiel doutrinariamente, e isso nós vamos ver lá na carta que o apóstolo João escreve em Apocalipse à igreja. É uma igreja firme nas suas convicções, é uma igreja doutrinada, é uma igreja que fala com propriedade a respeito de Jesus, que conhece a Deus, que tem se aprofundado no ensino bíblico. E eles precisam disso, sabe por que eles precisam disso? As dificuldades deles eram diferentes das que nós enfrentamos hoje. Quais as dificuldades que eles enfrentavam? Eles estavam no meio de uma terra pagã. Éfeso, a cidade de Éfeso era uma cidade portuária, com uma deusa pagã que era adorada por pessoas de vários lugares do mundo. Existia um templo da deusa Diana. As pessoas iam lá para adorar aquela deusa, e naquele templo as pessoas sacrificavam, se prostituíam, as pessoas iam para a sua cegueira espiritual idólatra. Esses irmãos enfrentam perseguições dos religiosos que lá estão. Eles não estão contentes com a igreja de Deus. Eles são ameaçados na sua fé pelos religiosos de lá, pelos líderes do império, pelos líderes judeus. São ameaçados constantemente. Eles precisam ter convicção, eles precisam ter firmeza, eles precisam ter profundidade. Não adianta ter um conhecimento ralo, não adianta apenas saber que Jesus Cristo é o Salvador. Isso todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas que vão à igreja, que servem a alguma religião, sabem que Jesus Cristo é o Salvador, mas não entendem a profundidade disso. A igreja de Éfeso é uma igreja que tem raízes profundas no conhecimento do Evangelho. Mais do que isso, fé aqui também mostra a confiança que eles têm de que Deus é quem vai providenciar, de que Deus é quem vai sustentar, de que Deus é quem vai suprir, de que Deus é quem vai cuidar deles. Então o apóstolo Paulo, ele está alegre, porque esta igreja está desenvolvendo a fé. Não é uma igreja estagnada, não é uma igreja parada, não é uma igreja superficial, mas é uma igreja que tem desenvolvido. Ela tem convicções sólidas, firmes, ela tem raízes profundas, e ela, por conta dessas raízes, dessas convicções, ela confia em Deus.
Ela confia no poder de Deus, na providência de Deus, no livramento de Deus, na ajuda de Deus, no auxílio de Deus. Eles também passam por lutas, eles também enfrentam dificuldades, eles também têm problemas na família, eles também têm problemas no casamento, eles também têm problemas na sociedade, eles também enfrentam tristezas, eles também enfrentam decepções, eles também enfrentam perseguições, eles enfrentam dificuldades. Mas eles confiam em Deus. Eles não são perfeitos. Se fossem perfeitos, o apóstolo Paulo não teria escrito esta carta, principalmente corrigindo alguns erros que a igreja está cometendo. Eles não são perfeitos, mas são crentes fiéis, que buscam na sinceridade do seu coração desenvolver o seu cristianismo, desenvolver a sua vida cristã. Então, o apóstolo Paulo fica orgulhoso de uma igreja que demonstra a sua fé, confiando em Jesus, olhando para Jesus, crendo no ensinamento de Jesus, dispostos a crescer em Jesus. Esta é a fé que aquela igreja demonstra. Segunda coisa que ela demonstra é o amor. Paulo destaca o amor. Eles tinham amor uns para com os outros, né? Eles tinham amor uns pelos outros. Eles estavam unidos a cada dia. Unidos para quê? Para enfrentar as lutas, para enfrentar a cultura, para enfrentar o pecado. Esse amor fortalecia o relacionamento, esse amor fortalecia o trabalho, esse amor era testemunhado para outras pessoas, esse amor demonstrava a presença de Cristo na vida deles. Então eles cuidavam uns dos outros, ajudavam uns aos outros, apoiavam uns aos outros, estavam trabalhando uns com os outros. Esta é a característica daquela igreja. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo não tem que ser conhecida por nenhuma outra coisa. Ela não tem que ser conhecida, olha, aquela é uma igreja porque é uma igreja belíssima. Porque é uma igreja que tem tudo, a sua arquitetura é banhada a ouro. Aquela igreja é porque ela tem uma banda maravilhosa. Porque ela tem um pregador celebridade. A igreja não deve ser conhecida por isso. A igreja deve ser conhecida por aquilo que ela crê, pela sua confiança em Deus, pela sua fé. E a igreja deve ser conhecida pelo seu amor, o seu cuidado para com a igreja, o cuidado de uns para com os outros, o cuidado mútuo, a união, a unidade. A igreja deve ser conhecida por isso, pela sua comunhão. E esta é uma marca desta igreja. Esta é uma marca que alegra o apóstolo Paulo. Assim, meus irmãos, que nós possamos ser conhecidos. Agora a igreja está ficando cada vez mais bonita com a sua reforma, mas que nós não sejamos conhecidos pela igreja bonita ou com a cor bonita, atraente, que chama a atenção, mas que nós possamos ser conhecidos pela fé que habita aqui, nos membros desta igreja, nos crentes desta igreja, e pelo amor que existe entre os irmãos desta igreja. Que esta seja uma marca presente em nossa vida. Amém? Amém? A segunda coisa é que o apóstolo Paulo constantemente ora e agradece pela vida desta igreja. O apóstolo Paulo é um intercessor. E sabe por que ele é um intercessor? Porque é aquilo que eu disse no começo da introdução do sermão. Ele entende que o maior apoio que a igreja precisa é o apoio de Deus. A igreja precisa do poder de Deus, a igreja precisa da graça de Deus, a igreja precisa da bondade de Deus, a igreja precisa da misericórdia de Deus, a igreja precisa da mão de Deus.
Então Paulo é um intercessor, ele constantemente está orando para que Deus sustente a sua igreja, ele está orando para que Deus abençoe a sua igreja, para que Deus dê direção à sua igreja, ele está orando para que Deus ajude a sua igreja, para que Deus abra portas para a sua igreja, para que Deus dê os recursos para a sua igreja. É por isso que ele está orando. Porque ele crê que é Deus quem pode fazer todas as coisas. A fé do apóstolo Paulo é a fé vista em toda a Bíblia. Lembram Neemias quando ele precisava restaurar Jerusalém? Neemias precisava do apoio do rei. Mas para quem que ele pediu ajuda? Para o rei ou para Deus? Para Deus. E quem moveu o coração do rei? Deus. É essa ajuda que nós precisamos. A ajuda que vem do alto. Quando nós olhamos para a vida de José, o sucesso de José no Egito, na casa de Potifar, depois com o faraó, é porque a mão de Deus estava com ele. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo e Barnabé, quando foram para Antioquia, o sucesso no trabalho deles foi porque a mão de Deus estava com eles, o Espírito de Deus estava com eles, e é isso que a igreja precisa. Esse é o maior apoio, o maior recurso que a igreja pode ter. E era por isso que Paulo orava, também orava agradecendo pela salvação que Deus havia operado na vida daqueles irmãos, agradecendo pelo crescimento daqueles irmãos, pelo desenvolvimento daqueles irmãos, pelas bênçãos derramadas na vida daqueles irmãos. Era isso que o apóstolo Paulo fazia, agradecia a Deus. Orava pelo apoio de Deus, pela ação de Deus sobre a vida da igreja, e orava agradecendo por tudo aquilo que Deus havia feito na vida da igreja. Infelizmente, nem todos têm a mesma visão. Muitas vezes nós somos tão egoístas que nós só pensamos em orar pelas nossas necessidades, pelas nossas dificuldades, esquecemos de orar pelo reino de Deus, esquecemos de orar pela igreja de Deus, esquecemos de orar pelas necessidades do povo de Deus. E nem sempre quando as coisas vão bem nós oramos para agradecer a Deus. Mas parece que esperamos que as coisas afundem. O apóstolo Paulo é grato pelo que Deus faz na igreja e intercede para que Deus abençoe a igreja. E é esse o espírito que a igreja de Jesus Cristo deve ter. Essa é a oração que nós devemos fazer. Você, como irmão, como membro desta igreja, você como oficial, diácono, presbítero, você como presidente de alguma sociedade da igreja, faz parte de alguma comissão que trabalha, que frequenta esta igreja, qual deve ser a oração? Senhor, continue abençoando, mandando recursos, dando sabedoria, continue abrindo portas. Senhor, te agradeço por esta comunidade, por essas pessoas que foram salvas, por esses irmãos que conhecem a tua palavra, que te louvam, que te adoram, que frequentam esta igreja. Esta deve ser a nossa oração. Este é o apoio que a igreja precisa. Então, o apóstolo Paulo intercede pela igreja, porque ele conhece a igreja, porque ele conhece a vida daqueles irmãos e porque ele deseja que Deus continue abençoando esta alma. A terceira coisa que nós vamos ver é o conteúdo da oração de Paulo. O conteúdo da oração de Paulo.
está aí a partir do versículo de número 17. Paulo faz as suas orações e ele pede aí a partir do versículo 17, em primeiro lugar. São 5 coisas que Paulo pede pela vida da igreja. A partir do versículo 17, Paulo vai pedir 5 coisas pela vida da igreja. Vou apresentá-las aqui. Primeiro, Paulo pede para que Deus dê discernimento espiritual. A mente natural não consegue discernir as coisas espirituais. Se você conhece histórias bíblicas, sabe que Geazi era o servo de Eliseu, o moço de Eliseu. Lembram da história de Eliseu e Geazi? O exército assírio havia acampado ao redor de Eliseu. Eles estavam na tenda. Quando Geazi acordou, saiu da tenda, olhou, tinha um exército rodeando eles. Um exército para pegar apenas um homem que eles queriam, Eliseu. O Geazi volta para a tenda e fala assim: estamos perdidos. O exército está aqui, não tem o que fazer. O que Eliseu faz? Ora, e pede para que Deus abra os olhos de Geazi. Quando Geazi volta, ele vê o exército do inimigo. Mas o que tem ao redor do exército do inimigo? Lembra? O exército de Deus. O exército de Deus. Só via Eliseu e Geazi ali. O exército inimigo. Mas pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé, eles viram o exército de Deus. E o que aconteceu? Deus destruiu o inimigo. É com esses olhos que nós precisamos olhar. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Não devemos olhar apenas com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Precisamos olhar para a vida com os olhos da fé. Ver como Deus vê. Só o Espírito Santo pode abrir as cortinas da alma. Só o Espírito Santo pode nos fazer compreender as riquezas de Deus. Só o Espírito Santo pode iluminar os olhos do nosso coração para que nós na hora do aperto possamos agir como crentes da melhor maneira, da maneira que Deus quer. Somente o Espírito de Deus pode nos dar entendimento da realidade espiritual ao nosso redor, da realidade que nos rodeia. Nós precisamos estar atentos e sermos sensíveis à voz do Espírito. Precisamos de discernimento espiritual. Entender qual é a vontade de Deus para tomar a decisão, para agir, para fazer o que nós vamos fazer, para resolver os problemas do nosso casamento, para resolver os nossos problemas pessoais, para resolver as dificuldades da nossa vida. Precisamos de discernimento, entender o que o Espírito Santo quer de nós, qual é a orientação dele para a nossa vida. Precisamos de discernimento espiritual. Falhou aqui. Precisamos discernir com a ajuda do Espírito. A segunda coisa que o apóstolo Paulo pede: primeiro, discernimento espiritual. Segundo, conhecimento pleno de Deus. Veja aí, versículo ainda 17: que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo pede aqui que Deus se mostre para eles. Uma coisa é conhecer a respeito de Deus, outra coisa bem diferente é conhecer a Deus. O ateu diz que não há Deus para conhecer. O agnóstico diz que se existe um Deus, ele não pode ser conhecido por nós.
pela nossa realidade, mas a Bíblia diz que e afirma claramente que existe um Deus que se revela através da criação, que pode ser conhecido e visto através da sua criação, e um Deus que se revela especialmente através da sua palavra. O apóstolo Paulo então pede para que Deus conceda àquela igreja que ela conheça mais de Deus, que ela conheça mais o amor de Deus, mais a salvação de Deus, mais a santidade de Deus, mais o poder de Deus, mais a graça de Deus, mais a misericórdia de Deus, mais da vontade de Deus. Porque quanto mais essa igreja conhecer a Deus, mais ela vai se conhecer. O João Calvino diz que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos e vemos a nossa miséria. Porque Deus é tão infinito, tão santo, tão puro, tão grandioso, e nós somos tão finitos, tão pequenos. Então o apóstolo Paulo ora para que Deus dê àquela igreja conhecimento dele. É isso que a igreja precisa conhecer. A igreja precisa conhecer mais a Deus. A igreja precisa aprender mais de Deus. A igreja precisa experimentar mais Deus em sua vida. Muitas vezes corremos atrás de conhecer tantas coisas, corremos atrás de conhecimento para tantas áreas da nossa vida e deixamos de conhecer mais a Deus. Deixamos de frequentar a escola dominical, deixamos de participar dos estudos bíblicos, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de ler conteúdos bíblicos. E vamos encher o nosso coração com tantas outras coisas, quando poderíamos crescer mais no conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo então ora para que Deus dê àquela igreja a capacidade de conhecer mais a Deus. A terceira coisa que o apóstolo Paulo pede por esta igreja está aí no versículo 18. Olha aí comigo: iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, ou qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Terceira coisa que o apóstolo Paulo pede aqui é para que a igreja tenha certeza da sua salvação, conheça a esperança do seu chamamento. Quem é que nos chama? Quem é que nos chama para a salvação? É Deus. Deus é quem nos chama, é o chamado eficaz, que o homem não resiste, que o homem se rende. É o chamado que Deus faz a todos os seus eleitos, a todos aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. E quando Ele chama estes homens, eles não conseguem resistir à sua voz, à sua graça, ao seu amor, e eles correm para Ele. E o apóstolo Paulo pede agora que aquela igreja, a igreja de Éfeso, tenha cada vez mais certeza da sua salvação, do seu chamado à salvação. Certeza, porque é isso que vai dar esperança para essa igreja. É isso que fortalece a esperança. É essa a esperança da igreja, a salvação em Cristo Jesus. Vejam, eles estão no meio de um povo idólatra, eles estão no meio de um povo pagão, eles estão no meio de uma cultura que é mística, de uma cultura que envolve religião, filosofia, sabedoria, e eles estão ali cercados por uma cultura que eles precisam combater, eles precisam permanecer firmes. E como eles vão permanecer firmes se eles não têm certeza, se eles não têm convicção? Então o apóstolo Paulo ora, Deus diz assim: Senhor, concede que este povo tenha discernimento espiritual para agir como crente. Concede a este povo que eles tenham conhecimento do Senhor, que eles conheçam mais o Senhor. E concede a este povo que eles tenham certeza da salvação. Ainda que eles sejam perseguidos, ainda que eles sejam maltratados, ainda que eles sejam confrontados com a sua fé, que eles permaneçam firmes, certos
de que aquilo que eles aprenderam de Jesus Cristo, de que o Deus que eles servem é o Deus vivo e verdadeiro, que os ensinamentos que eles têm recebido dos apóstolos é o ensinamento para conhecer a vontade de Deus, para servir a Deus, para agradar a Deus. É isso, Deus, que eu peço ao Senhor, que eles não fiquem amedrontados, acovardados, mas que eles tenham certeza, convicção da obra que o Senhor realizou através da vida deles, por meio de Cristo Jesus. Que eles tenham convicção do chamado que o Senhor realizou através da mensagem do Evangelho, através do poder do Espírito Santo. Que eles tenham essa convicção, Senhor. E é essa esperança que nós precisamos ter. Sabe qual é a diferença? A diferença da esperança que o mundo tem e que o crente tem. A esperança do mundo é a última que morre. Essa frase diz tudo. Ela morre. Ela pode ser a última, mas ela morre. E a esperança que o crente tem, ela é uma convicção, uma certeza. Nós cremos na salvação, cremos na vida eterna, cremos na redenção eterna, cremos que Cristo voltará e cremos que habitaremos eternamente com o nosso Deus. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. Podem nos prender, podem nos ameaçar, podem fazer qualquer outra coisa, podem nos confrontar, mas não podem roubar a convicção que nós temos. O chamado que Deus fez é um chamado para a vida eterna, para a salvação, e é essa convicção que nós temos. E vamos até o fim. Essa é a oração que Paulo faz por aqueles irmãos. E eles têm a esperança de que Deus é quem dá vida, de que o Senhor é quem transformou, foi o Senhor quem transformou o coração deles, o Senhor quem lhes deu a vida eterna, e eles confiam que vão habitar com o Senhor. O apóstolo Paulo pede que essa convicção seja cada dia maior. Quarto pedido de Paulo é lindo aqui no texto. Veja aí o versículo de número 18. Qual a riqueza da glória da herança nos santos? O apóstolo Paulo ora para que Deus revele e mostre para eles qual a riqueza da glória da herança nos santos. E aí você pode pensar assim: o apóstolo Paulo quer que eles compreendam qual é a herança que eles têm, que nós temos como crentes, a herança que Deus preparou, como o Salmo 16 diz, né? Deus é a nossa herança. Ele quer que os crentes saibam que eles têm uma herança em Deus. Não é isso que Paulo está dizendo aí. Ele diz: qual a riqueza da glória da sua herança, olha só, da sua herança nos santos. O apóstolo Paulo está dizendo que ele está pedindo para Deus que abra o entendimento daqueles crentes, para que eles entendam que eles são a herança do Senhor. Você já tinha escutado isso? Você já tinha parado para ouvir isso? Nós somos a herança do Senhor. O que isso significa, pastor? Significa que Deus criou todas as coisas. Significa que Deus redimiu todas as coisas que foram afetadas pelo pecado através de Jesus Cristo, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser feitos a sua herança, para que nós pudéssemos ser o povo dele. Isso significa que ele quer estar com você. Isso significa que ele fez tudo isso para que você pudesse estar com ele, para receber você, para ter você como herança dele. Já parou para pensar como isso faz toda a diferença na vida? Você que às vezes a pessoa está na hora da morte ali, prestes, ele não sabe
o que vai acontecer, não tem certeza da salvação, não tem certeza de Deus, apenas está apegado às coisas deste mundo, começa a ficar desesperado, remoendo, porque não tem tempo e tantas coisas. Mas o crente tem a certeza do seu chamado, e tem a certeza de que quando ele fechar os seus olhos, ele estará com Deus, e que Deus quer isso. Deus preparou tudo isso, Deus fez tudo isso para que você estivesse com Ele, para te receber na glória dEle. Humanamente falando, explicando humanamente, é como se Deus não visse a hora de ter você, você é a herança dEle. A igreja é a herança dEle, é o que Ele vai receber. Ele criou todas as coisas para a sua glória, e para receber a sua igreja, o seu povo, a sua família, como a sua herança eterna. Então saiba que Ele está esperando por você, Ele está esperando por nós. E quando esse dia chegar, a herança dele só está aumentando. Até o dia que Paulo, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, até o dia que Cristo, no último dia, depois de redimir todas as coisas, vai entregar todos aqueles que Ele salvou para o seu Pai. Aqui, a sua herança. Eu cuidei de cada um deles, eu guardei cada um deles. Eles estão aqui, são teus. Que coisa maravilhosa é isso. E é o que Paulo quer que Deus faça com que a igreja entenda. Meus irmãos, vocês estão sendo atribulados, estão passando por lutas, dificuldades. Saibam que vocês são a herança do Senhor, e que Deus fez tudo para receber vocês, para salvar vocês, para ter vocês, para estar com vocês. A última coisa que o apóstolo Paulo fala aí, o último pedido dele é para que a igreja conheça a grandeza do poder de Deus. Essa é a última coisa. Paulo diz: Senhor, abre o coração dessa igreja, dá entendimento a essa igreja, para que eles conheçam a grandeza do teu poder, para que eles saibam que para que o Senhor pudesse redimi-los, salvá-los, perdoá-los, justificá-los, para que o Senhor pudesse chamá-los, para que o Senhor pudesse dar a vida eterna para eles, o Senhor exerceu um poder grandiosíssimo. Esse poder que Deus exerceu para salvar a sua vida, para redimir a nossa vida, para salvar a vida da igreja, para nos dar a vida eterna, foi um poder maior do que o poder que Ele usou para a criação. Sabe qual é o poder que se compara ao poder que Ele usou para te salvar, para perdoar os pecados dos homens, para redimir a humanidade? Sabe qual foi o poder que Ele usou? O outro poder que se compara a esse? Ele diz aí, o poder que Ele exerceu em Cristo para ressuscitar. O único poder que se iguala ao poder que Deus usou para nos salvar é o poder que Ele usou para ressuscitar Cristo dentre os mortos. Para ressuscitar Cristo dentre os mortos e para exaltá-lo acima de todo principado e potestade. Assim, meu irmão e minha irmã, você não tem ideia do que Deus fez para te salvar. Você não tem ideia do poder que Ele usou para te resgatar, para tirar você da incredulidade, das trevas, das mãos de Satanás, do pecado, do erro desse mundo. Você não tem ideia do que Ele fez, do poder grandioso. É um poder imensurável, é um poder grandioso demais, é algo superlativo, não tem como nós compreendermos. Mas Paulo quer que a igreja entenda isso, para que a igreja não desanime em qualquer dificuldade, para que a igreja não pare em qualquer luta, para que os crentes não desanimem em qualquer problema, mas para que eles permaneçam firmes. O
O poder que Deus usou é o poder que Ele operou em Cristo Jesus. O poder que Ele operou para ressuscitar Cristo dentre os mortos, para colocar Cristo acima de todo principado e potestade, ou seja, não existe anjo, demônio que se iguale ao poder de Cristo, que tem um poder semelhante a Ele. Nada. É por isso que o crente não precisa temer casa mal assombrada, não precisa temer maldição, não precisa temer fantasma, espírito, porque nenhum poder se iguala ao poder de Jesus. Você está guardado pelo ser mais poderoso do universo, e tem que confiar nele. Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja. A igreja é o corpo dele, e Ele é quem enche a igreja. Enche a igreja com o seu poder, com a sua glória, com o seu espírito. Ele é quem enche a igreja. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo ora pela vida da igreja, para que a igreja tenha discernimento espiritual, para que a igreja conheça a Deus, para que a igreja tenha esperança no seu chamado, na sua salvação, para que a igreja entenda que ela é herança do Senhor, e para que a igreja confie no poder de Deus, poder grandioso, que Ele usou para salvá-lo, que Ele usou para ressuscitar Cristo, para exaltar Cristo, e que Ele vai usar para guardar a igreja até o último dia, até o dia da sua morte. Assim, que Deus nos abençoe, e que possamos orar para que a cada dia Deus fortaleça espiritualmente a vida da igreja, a vida da igreja presbiteriana de Ourinhos, a vida da igreja de Deus espalhada por toda a face da terra. Que nós possamos orar para que Deus fortaleça a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos entoar o hino de número 40.